Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Evox Responde. Meu nome é Marina Figueiredo, sou advogada tributarista. Vocês já me conhecem, né? Mas é importante a gente se apresentar sempre. Hoje, mais uma vez, estou aqui no novo episódio para tratar de reforma tributária, pessoal. E uma das perguntas que muitos de vocês fizeram, né? Porque eu fiz um comentário num podcast anterior, né, de que a reforma tributária, a emenda constitucional, né, que tratou do IBS e da CBS, fez algumas modificações em tributos já existentes. Então, vocês me perguntaram bastante sobre isso. Pessoal, é verdade, né? A gente está aqui brigando, discutindo, porque o IBS, porque a CBS, porque vai acabar o ICMS, ISS, contribuição ao PIS, COFINS e tudo mais, né? A gente está falando de imposto seletivo, vamos tratar disso num outro episódio. Gente, mas passou meio batido algumas mudanças importantes no texto constitucional, como eu falei, em tributos que já existem, gente. ITCMD, tributo sobre doação, né? O texto constitucional fez algumas mudanças no ITCMD e agora nós temos uma lei complementar aí um projeto, né, de lei complementar para regulamentar isso daí, e vai ter outras modificações significativas. Mudou também o IPVA, gente, agora aeronave, né, barco, vai ter que pagar IPVA. A gente teve uma decisão lá atrás, Supremo Tribunal Federal, falando que esses tributos não iam incidir, que esse tributo em específico não ia incidir nessa hipótese, agora vai, tá? Então, teve mudança, gente, no texto constitucional em relação à imunidade. A gente tem um textinho lá tratando da imunidade, né? E assim, houve mudança, a gente precisa discutir isso. Mas vamos falar hoje, gente, especificamente do ITCMD. Eu acho que tem 2 pontos importantes que a gente precisa lembrar. Primeira coisa, gente, a progressividade do ITCMD. Tá? A gente tem previsão expressa de que o ITCMD poderá ser progressivo e o projeto pretende alterar isso para autorizar essa progressividade. Então, resumindo, gente, a gente vai ter várias alíquotas, né? Então, e essas alíquotas podem ser relativamente altas, né? Então, a gente precisa ter atenção para isso. Por quê, pessoal? Eu tenho certeza que muitos de vocês tem clientes que fizeram doação para um familiar, né? A gente pega aqueles casos de planejamento sucessório que muitas vezes envolve doação, não é? Então, qual é o tributo incidente numa doação, gente? ITCMD. Então, tem que ver se vai valer a pena fazer uma doação a depender do valor, né, da alíquota. E lembrando, a gente tem diferenças, às vezes, entre a alíquota que incide na doação e a alíquota que incide na transmissão causa-mortes. Então, vai ter que olhar. E isso é objeto de projeto de lei complementar, tá? Então, junto com as mudanças relativas aos tributos sobre consumo, a gente vai ter esse tipo de mudança no ITCMD, não é? Outra questão importante, gente, e essa eu tenho certeza que todos vocês vão enfrentar. O projeto de lei complementar hoje, gente, que pretende alterar o ITCMD, na verdade, alterar não, né, gente? Ele vai trazer regras gerais que precisam ser observadas por todos os estados e pelo Distrito Federal, porque eles continuam tendo competência para instituir esse tributo, né? Tem uma lá, gente, que trata de uma presunção. O que acontece, gente? Vou tentar explicar rapidamente para vocês. Quando a gente tem uma sociedade limitada, não é? Nós temos vários sócios que têm uma cota, né, uma participação ali no capital, só que a distribuição de lucros, geralmente, ela não é feita de acordo com a cota que a pessoa tem, não é? Então, porque a gente tem sócio de serviço, enfim, as pessoas... a gente faz a gente tem contribuições diversas, né, desses sócios para a atividade social, então é muito comum a gente ter uma distribuição de lucros que a gente chama de desproporcional, ou seja, em desacordo com a participação dessas pessoas no capital social. Pessoal, de acordo com o projeto que a gente tem hoje, tá? Isso pode ser considerado uma doação sujeita ao ITCMD, né? Então, isso é um ponto, gente, que a gente precisa ficar muito, muito, muito atento. Se vai passar desse jeito ou não, eu não sei. Mas esse é um ponto que
pouquíssimas pessoas estão discutindo e que tem um impacto enorme, gente. Como eu falei, nós temos inúmeras situações aí. Então, pai quer doar alguma coisa para o filho, quer doar alguma coisa para a esposa. Às vezes a gente tem essas situações, a gente tem empresas, né, familiares, enfim, que criou-se uma holding familiar ou qualquer coisa do tipo. E sem contar, gente, as inúmeras sociedades profissionais que a gente tem, então advogados, médicos, engenheiros, e que nós temos uma distribuição aí que não necessariamente condiz com a participação de cada um que está prevista lá no contrato social. Então, tem que ficar atento. Imagina se for cobrar ITCMD agora sobre todo mundo. Outra coisa, gente, o cálculo, a definição da base de cálculo. A gente também precisa ficar atento a isso, não é? Se eles vão mudar alguma coisa. Olha o caso do ITBI. Eu estou falando aqui do ITCMD, desses outros tributos, porque é o objeto hoje aqui do nosso Evox Responde. Vamos pensar no ITBI. Gente, há muito está consolidada a jurisprudência de que só ocorre o fato tributável no caso do ITBI. Vamos lembrar, né, gente? O ITBI é um tributo que incide sobre transmissão de imóveis, direitos sobre imóveis. Então, quando eu compro um apartamento, uma casa e etc., eu tenho que pagar ITBI, não é? Quando que se considera ocorrido o fato gerador, gente? Quando eu tenho o registro do contrato lá, né, no registro imobiliário. E isso decorre do quê, gente? De uma previsão do Código Civil que fala que a transmissão, no caso de bens imóveis, só ocorre na data do registro. Então, há muito se consolidou o entendimento, eu estou falando aqui, gente, de Supremo Tribunal Federal em especial, de que só pode cobrar o ITBI depois que a gente fizer o registro, né? E isso é importante por quê? Porque hoje, muitos municípios, esse é um tributo municipal, eles tentam cobrar quando? Muito antes. Eles falam, inclusive, se a gente pegar a legislação de inúmeros municípios, eles falam que o prazo para pagamento é contado de quando, gente? Da data em que é da assinatura do contrato. Gente, assinar contrato e registrar são coisas completamente diferentes. E aí, o que eles estão pretendendo fazer agora? Alterar, né, a legislação, as regras gerais desse imposto para falar que o tributo vai ser devido na assinatura do contrato. Gente, isso muda muito as coisas. Por quê? Você vai falar, tudo bem, eu assinei o contrato e não falei nada para o fisco. Como é que ele vai me cobrar? Tá, mas e quando ele descobrir? Quando uma hora você vai registrar? E aí você registra e fala assim, olha, registro de um contrato que foi firmado muito tempo atrás. Paga o ITBI. E a multa? Como é que a gente vai fazer? Então, assim, eu vou ter que começar a cogitar, vou precisar fazer denúncia espontânea, não preciso, o que eu vou ter que fazer? Gente, então, essas são coisas, esses é um dos muitos temas aí que vieram junto com a reforma, que a gente não está se preocupando muito com eles. Só que eles vão ter um impacto enorme no nosso dia a dia, no dia a dia do nosso cliente, no dia a dia de todo mundo com quem a gente trabalha, pessoal. E a gente precisa saber que esses problemas vão surgir e, claro, né, acompanhar para ver se eles vão surgir nesses termos mesmo, né? Esse caso do ITBI, esse caso do ITCMD, que foram coisas bobas que eu citei, são um dos muitos que a gente ainda vai discutir, né? Então, o caso do IPVA, poxa, agora eu vou ampliar, né, as situações sujeitas à incidência desse imposto. O que vai acontecer? Seu cliente tem uma lancha, né? Avião. O que a gente vai fazer? Quem que vai ter que pagar IPVA, quem não vai? Né? A gente precisa saber. Mas as companhias aéreas não vão estar? Tudo bem, as companhias aéreas não vão, mas e as outras pessoas? Quem? Porque assim, gente, a gente tem uma série de outras pessoas. Eu tenho empresas de táxi aéreo, vai ter que pagar? Não vai? Se enquadra na companhia aérea? Não se enquadra? Né? Eu tenho uma empresa, o avião é da empresa, paga, não paga? Paga como? Né? Paga quanto? Então, esses são pontos que a gente precisa ficar muito atento, tá? Então, gente, eu acho que assim, a principal questão que esse episódio pretende alertar a todos vocês é que a reforma tributária é muito mais ampla do que aquela reforma que está sendo discutida aí na imprensa que diz respeito ao imposto sobre consumo. A gente tem uma reforma em andamento que vai mudar muita coisa em relação a inúmeros tributos que a gente tem e continuarão sendo cobrados. E a gente vai precisar refletir sobre elas. E eu tenho certeza, né, que essas palavras certamente vão auxiliá-los aí nessa reflexão e vão
auxiliá-los aí a tirar algumas das muitas dúvidas que estão surgindo. Mas, gente, como eu sempre digo, tem dúvida? Coloca aí no comentário, a gente tira no próximo episódio. E lembrando sempre, vamos compartilhar, vamos curtir aí o nosso episódio, pessoal. E sempre se inscrever no nosso canal, tá bom? Espero vê-los no próximo Evox Responde.